Olá, jovens, sejam bem-vindos, crismandos e crismandas da nossa paróquia Nossa Senhora da Candelária. Meu nome é Marcos, estou como coordenador e sou catequista aqui da Crisma da Candelária. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro virtual. E aqui à minha direita está o meu amigo Vinícius, ou pode me chamar de Vini, que é muito melhor. Também sou catequista e estamos aqui para ajudar vocês nesse processo que vocês vão passar durante 1 ano e meio. E eu sou o Rafa, também sou catequista, de sábado à tarde. E nós estaremos juntos aí, nesse 1 ano e meio. Mas vamos junto, vai ser legal. E como nós estamos no encontro, né, cristão da igreja, nós iniciamos sempre invocando a Santíssima Trindade. Nós sempre fazemos nos nossos encontros invocando o Espírito Santo. Por favor, Vini. Então, estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora a gente vai fazer a leitura do Evangelho, que o Rafa vai estar conduzindo nesse momento. Isso, sempre nos nossos encontros virtuais a gente vai ter sempre um evangelho que vai nos guiar, que vai ser a nossa luz para ter o nosso tema de cada evangelho. E hoje esse evangelho está em João. Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós. Senhor. Glória ao Senhor. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não é julgado. Quem não acredita já está julgado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Palavra nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nós iniciamos sempre um encontro e uma celebração eucarística com que sinal, Vini? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, e aí eu vou perguntar para vocês, são 3 deuses? E é como que a gente pode entender a Santíssima Trindade, entendendo que, porque assim, quando eu estiver conversando com Deus, poxa, oi Deus, tudo bem? Ô meu Jesus, mas eu não estou falando com a mesma pessoa, né? Como que entender cada um deles? E como entender que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma unidade, são 3 pessoas, numa pessoa só. Então vamos lá, Vini, o que você faz da vida? Então, eu vou pagar uma boa imagem agora, porque geralmente eu fico dormindo, mas brincadeira. Eu sou publicitário. Publicitário. Então você é o Vini publicitário. Ok. Você é casado? Sou. Santa Drica. Olha, tadinha da Drica, hein? Rafa, Eu você o que faz da vida? sou dentista, cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Você não é casado. Não, graças a Deus. Mas você é filho. Sou filho. Você também é filho da sua mãe. Sou filho. Coitada dela. Você tem irmão? Tenho sim. Você é irmão? Você tem irmão ou não? Tenho um irmão. Tem um irmão. Então vamos entender. Eu sou o Marcos, eu sou pai, eu sou catequista, eu sou filho, eu sou marido. Mas eu não sou uma pessoa só, você não é uma pessoa só, você não é uma pessoa só. Então vamos entender que nós desempenhamos inúmeros papéis na nossa vida, sendo a gente uma pessoa só. Será que a gente consegue entender que Deus também ele pode ser visto? Porque, por exemplo, no seu trabalho você é o Vini publicitário, é a mesma pessoa, tem as mesmas coisas, faz as mesmas brincadeiras sem graças, concorda? Com toda certeza. Eu discordo disso. Mas você é a mesma pessoa. Só que quando você chega à sua casa, você é o Vini marido da Drica.
Mas você continua sendo o Vini, continua sendo a mesma pessoa. Você é o Rafael, dentista, mas você também é o Rafael, ator. Eu tento. Tenta, né? Você é o Rafael, que é catequista. Nós somos cidadãos neste mundo, nós somos cristãos, então nós somos uma pessoa só. E aí, como que a gente pode falar de Deus, né? Deus sendo a Santíssima Trindade. A gente, então, começamos com a ideia de Deus Pai. Né? Deus Pai, como é que surgiu ali? Como é que é a ideia de Deus Pai, o Rafael, na Antiguidade? Então, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho da história quanto à cruz, quanto ao sinal da cruz, quanto à Santíssima Trindade. Tem muita gente que acha, e ainda acha errado, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o perdão dos pecados era conseguido, a gente conquistava esse perdão. E na Nova Aliança, com Jesus, esse perdão é dado gratuitamente. Isso é errado, gente. O perdão é dado pela graça de Deus e sempre foi dado pela graça de Deus. Deus, com sua graça, nos dá o perdão. Só que a gente tem duas figuras de Deus Pai, que as pessoas não conseguem entender. Um Deus, no Antigo Testamento, um Deus punitivo, um Deus que pedia sacrifícios, e que não é assim, mas é verdade que no Antigo Testamento o sacrifício era algo muito importante para o culto. E eu digo tanto sacrifício de animais quanto diversos outros sacrifícios. Então, era uma parte muito importante e imprescindível do culto. E nós temos diversos tipos de sacrifício. Nós temos o holocausto, que é quando a ave, o cordeiro, sem nenhum defeito, o animal não podia ter defeito, ele era entregue em sacrifício e era queimado por completo. Antes era tirado o sangue dele e borrifado no altar, e tirado o couro e dado para o sacerdote. Nós podíamos também ter a oferta de manjares, que dizem que o alimento era ofertado, grãos, flor de trigo, mas ele era parte queimado por completo com fogo e a outra parte era ofertado também ao sacerdote. E nisso não podia envolver nem pão com fermento, nem mel, porque aí tinha uma outra filosofia por trás que não cabe aqui a gente ressaltar. E tem diversos outros sacrifícios. Aí eu trago um texto que tem em Hebreus, capítulo 10, versículo do 1 ao 2. Apesar dos mesmos sacrifícios sempre repetidos a cada ano, oferecidos sem fim, a lei nunca pode tornar perfeito aqueles que se aproximam de Deus. Porque se a lei os tivesse purificado definitivamente, o que prestavam culto, teriam parado de oferecer os sacrifícios, já que não teriam mais nenhuma consciência do pecado. Ao contrário, por meio desses sacrifícios se renova a cada ano a lembrança dos pecados, pois de fato é impossível que o sangue de touros e bodes elimine os pecados. E ele continua, e lá no versículo 10 ele fala: desse modo, Cristo exclui o primeiro culto para estabelecer o segundo, e graças à vontade é que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. O que ele quer dizer aqui? Que Jesus Cristo veio para tomar lugar de todos esses sacrifícios. Ele se entrega como sacrifício, como cordeiro imolado, que antes eram cordeiros, bodes, touros, aves, ofertados em sacrifícios, eram mortos e deixavam o sangue escorrer. Agora ele se oferta em sacrifício como cordeiro imolado, para que seu sangue escorra na cruz, e assim ele possa perdoar todos os nossos pecados e livrar todos os nossos pecados. João Batista fala, ele veio, se entregou como cordeiro imolado. E aí, quando ele se entrega como cordeiro imolado, depois vem o Espírito Santo para ir triunfar sobre a Trindade. Ótimo. Muita informação, né? Aqui a gente tem toda uma informação, inclusive teológica. Mas agora vamos entender a característica de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. E eu gosto de fazer chegando mais ou menos nas nossas realidades. Vamos entender assim, o Deus Pai é o Deus Criador, né? Então vamos entender como a nossa família, né? Eu tenho a minha mãe e meu pai, vocês jovens aí têm seus pais. Os pais de vocês é o ponto de partida, né? Quando vocês vieram para o mundo já estava tudo pronto, a sua casa, a sua
o seu quarto, enfim, tudo já estava pronto. Eles são geradores de tudo. E a figura de Deus Pai que a gente entende é aquele que é o gerador de tudo. Ele é o início de tudo. É claro que os pais de vocês tiveram os pais deles como fonte, né? E aí a gente vai para trás. Aí a gente vai ali, como Tomás de Aquino seguiu os pensamentos ali de Aristóteles, né? A gente vai chegar ao primeiro motor, que é a geração de tudo. A geração de tudo é Deus. Deus é o Deus criador. Tá? E a gente pegando Deus como uma figura do pai e da mãe, né? Como essa figura de pai e mãe, como o Rafa falou ali do Antigo Testamento, dessa aliança que houve, a gente enxerga nossos pais como aqueles que nos orientam, que traz a sua voz para dizer o que a gente precisa fazer, para nos guiar nos caminhos. É aquele pai que puxa a orelha da gente, né? Então a gente tem essa figura de Deus Pai como na nossa família, daquele que é o nosso provedor, né, no caso de Deus, o Criador, e como aquele que dá a nossa orientação, ao qual a gente nos orienta, nos guia. Então, tanto é que quantas leis tinham lá no Antigo Testamento, o povo judeu? Lá atrás, 613 preceitos. É como a sua mãe, arruma a sua cama, tem a regra número 1. E aí tem preceitos assim de todos os tipos, E aí a gente tem essa imagem do Deus Pai, como a gente pode se refletir na nossa família. Só que tem o seguinte, como eu conheço assim, essas duas peças, eu vou dizer assim, por exemplo, do Rafael, né? O Rafael que ele era hoje, né? Ele foi meu crismando. Foi, né? Há tempão atrás. Muito tempo atrás. Eu poderia até me vangloriar e dizer assim, poxa, ele é fruto da catequese que, acho que foi com a Sandra também, né? Era eu, você, Beth, Pati, o José Sampaio. José Sampaio, minha filha era pequenininha. Hoje a minha filha tem 13 anos. Eu lembro da filha dele quando ele falava Cordeiro de Deus, a filha dela ia lá e desenhava uma ovelhinha, né? Era a parte ilustrativa do encontro. Aí eu poderia falar assim, poxa, foi graças a esse trabalho. Mas a figura dos pais dele, né? Hoje ele é um jovem ativo na igreja, porque os pais dele se serviram de exemplo. Eles se espelharam. Né? Não foi certeza. O pai. Eu acredito que os pais dele, seus pais não falavam assim, ó, vai para a missa. Não. Eles davam um exemplo. Exato. E aí a gente vê a segunda figura, né, de Deus, que é a figura de Jesus Cristo. Porque a gente fala assim, os pais falam, eu sou pai, eu posso falar uma série de coisas para os meus filhos, mas eu tenho que servir de exemplo. Não adianta falar assim, filho, não minta, e se eu começar a mentir, ele vai seguir o que eu faço. E aí a segunda figura de Deus, que é o Deus Filho, que é essa imagem, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o exemplo. Então, assim como os pais de vocês servem de exemplo, olha só, os seus pais desempenhando um outro papel, né? Para a gente fazer essa comparação aqui. O exemplo a ser seguido. E Cristo, ele vem, né, além dele ser o Cordeiro, dele nos salvar, ele nos segue, ele vem para nos mostrar como que nós devemos ser. Como obra criadora de Deus, o que Deus quer da gente? Eu, como pai, eu desejo algo dos meus filhos. Mas eu quero que meus filhos vençam, que eles prosperem. Só que eu também tenho que ser exemplo deles. E Jesus vem para ser este exemplo. Você pode falar da sua família como exemplo também? Então, meus pais nunca, como o Marcão falou, meus pais nunca me obrigaram a ir à missa. Eles iam à missa. E eu comecei a participar desde muito pequeno, a participar dessa comunidade, e comecei a tomar prazer para isso, vendo o exemplo dos dois, orando, vendo o exemplo dos dois, quando acontecia algo ruim na família, algo ruim no trabalho, vendo que os dois estavam prostrados diante de uma cruz orando, eu aprendi que quando eu preciso de força, quando eu preciso em um momento difícil, eu também tenho que estar prostrado diante de uma cruz orando, sabe? E quando acontecia algo de bom, algo feliz, eles também estavam lá, orando, agradecendo. E esse é o sacrifício que Deus pede para nós agora. A oração, o fazer o bem, o estar diante da família e estar seguindo o exemplo de Cristo. Esse é o nosso sacrifício de agora. E olha como Deus, nessa três figuras que a gente diz aqui, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? Como ele se aproxima da nossa realidade humana. Né? Porque senão a gente deixa Deus muito distante. Então, quando a gente vê como Deus Pai e entende que Jesus é aquele que vem para nos ensinar como a gente pode ser seres humanos melhores,
tipo esse sujeito aqui. Ele não é tão Exatamente. melhor assim, né? Tô no caminho Tá quase no lá, caminho. né? Mas é interessante esse ponto porque pode acontecer que seus pais não sigam a religião católica. Pode ser que eles não frequentem a igreja. E aí entra meu exemplo. Por quê? Porque meu pai é espírita. A minha mãe é aquela que fala católica que não vai na igreja, mas gosta de rezar, ela tem a oração dela. Então eu nunca tive muito isso de ir na igreja. Eu fiz a primeira comunhão forçado. Eu queria jogar bola, mas a minha mãe fala: não, você tinha que ir porque você tem que fazer. Depois disso eu fiquei afastado da igreja. Só que aí veio um exemplo para mim. A minha esposa, foi a partir dela que eu vi Deus e fui para a igreja, porque ela era meu exemplo. Ela me mostrava como eu tinha que rezar, que quando ela estava triste, ela rezava, pedia a Deus. Quando ela estava feliz, ela agradecia, ela ia à missa. E foi a partir do exemplo dela que eu consegui me aproximar de Deus. E pode ser o seu exemplo, pode ser a sua situação. Pode ser que você não tenha o seu pai e sua mãe que estejam, eu vou na igreja sempre. Mas você pode ter um amigo, você pode ter uma namorada, um namorado, pode ter qualquer pessoa que sirva de exemplo, que é Deus ali para você. Porque está te mostrando o exemplo, está sendo o exemplo para você. Porque mais do que falar, são as ações que a gente leva. Isso é o mais importante. Não adianta, a gente pode estar falando 1000 coisas aqui, falar coisas bonitas, mas você vê a gente fazendo alguma coisa errada, não adianta, são nossos atos. A palavra é muito importante sim, mas os nossos atos é muito mais. E é a partir dos nossos atos que a gente aprende a ser um cristão melhor. Porque Jesus, ele podia falar muitas coisas bonitas, mas ele era concreto com a coisa que ele falava. Ele era coerente. 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 Não adianta nada ele falar coisas bonitas e não agir daquela maneira. Não, ele foi fiel a tudo que ele falou, a tudo aquilo que ele ensinou. E esses são os exemplos que a gente tem que mirar. Não somente nossos pais, mas nossos amigos, familiares e qualquer pessoa. E principalmente em Jesus. E é isso que a gente quer apresentar na catequese. Este Jesus que nos serve de exemplo e ajuda a transformar pessoas como o Vini, que, pelo amor de Deus, quem conhece o Vini há muito Nossa. tempo, pelo amor, era um Se cara com Jesus é assim, imagina sem. A coisa é feia, gente. É feia, feia. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais. E você seguir a Cristo, você se aproxima mais de Deus. E aí vem a terceira, que é o Espírito Santo, que é a mesma imagem. E aí eu vou para um lado meu pessoal. Vocês me conhecem, sabem que eu sou casado com a dona Patrícia e eu tenho 2 filhos, a Letícia e o Enzo. Se vocês olharem meus filhos e olhar eu e a minha esposa, vai falar assim, não tem nada da cara deles. Graças a Deus não Graças puxou. a Deus. Deus é nisso, tão gente. bom nisso que ele Deus é bom. ilumina. Não é por causa da Pátia, é por causa do Marcão. Porque meus filhos, eles são do coração. Os 2 filhos são filhos do coração. Como nós somos filhos de coração de Deus, né? Só que assim, quando vocês olham um ou outro e como a gente serve de exemplo, como a gente vê Cristo como exemplo e eu como exemplo de pai, e eu vejo os pais dele como exemplo, né? Vocês vão começar a olhar meus filhos e vão começar a ver características, coisas que são tão parecidas da gente, né? Porque eles estão seguindo nossos exemplos, bons e maus, é claro, né? Mas vocês veem, olha ali, parece a Paty, no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de ser, ou parece o Marcos, não em características físicas, não no DNA, né? Não tem isso. É como se algo nosso fosse transmitido para eles, que não é a transmissão genética, né? Mas é essa proximidade que faz com que eles se pareçam com a gente e que eles conseguem ver, as pessoas conseguem ver um pouco de nós. E é essa a presença do Espírito Santo. Quanto mais a gente se aproximar de Jesus, mais parecidos a gente vamos ficar parecidos com Jesus. E aí o Espírito Santo de Deus vai nos inspirar ainda mais, vai aparecer ainda mais, vai se fortalecer ainda mais na gente. Então veja que a presença de Deus vai estar na gente através do Espírito Santo, mas a gente tem que conhecer Jesus, porque Jesus é a figura de exemplo do que Deus quer da gente, né, como um Deus Pai. E à medida que a gente se aproxima mais de Jesus, a gente se parecendo mais com Jesus, o Espírito Santo mais aparecerá em nós. Assim como meus filhos, que não são genética, né, vão se parecer ainda mais com a gente, à medida que eles se tornarem mais próximos da gente, e que, evidentemente, que a gente tem que ser o exemplo. É claro que eles vão ter coisas ruins da gente, mas se a gente se aproximar de Deus,
esse Espírito de Deus vai ser mais presente da gente e mais coisas boas a gente vai ter. E é preciso fortalecer isso. E como a gente fortalece? Por exemplo, quando você vai fazer uma prova, você não estudou. Você vai lá e começa a pedir a Deus, Deus me ajuda. Deus não vai ajudar, porque você não estudou. Agora, por exemplo, se você começa a praticar todos os dias o exercício de matemática, você vai entendendo, você vai ficar bom naquilo. É a mesma coisa, quando você se aproxima de Jesus, quando você tem Jesus como um espelho, você começa a rezar, você tem um diálogo, você começa a ter as ações que Jesus tinha, vai tendo, vai alimentando, você vai ficando, tendo essa proximidade, o Espírito Santo vai aflorando, a aproximação com Jesus vai acontecendo, e tudo vai fluir melhor na sua vida. Claro que vai ter coisas ruins que vão acontecer. Não adianta falar assim, você vai seguir Jesus, vai seguir tudo e vai ser um mar de rosa. Não vai. Só que você vai ter a força para superar aquilo. Como Jesus teve a força para superar a cruz, para superar todo o sofrimento que veio da cruz. E isso nos ensina. E até Jesus sofreu. No Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, ele suou sangue e ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, Jesus, que era Jesus, eu quero que vocês não tenham essa visão de que Jesus é algo intocável, perfeito, e que nós não podemos nos parecer com ele. Ai, nossa, eu nunca vou ser Jesus. Porque a gente já ouviu já, né? Mas até Jesus, que era perfeito, não agradou todo mundo, quem sou eu? Porque isso tira a nossa responsabilidade de nos parecer como Jesus. Falar que Jesus era perfeito e foi o único homem perfeito, sim, foi, mas tira a nossa responsabilidade de parecer com Jesus e nos distancia de Jesus. Assim como o Vini falou. O próprio Jesus falou, quem quer ser o meu discípulo, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então você tem que renunciar a si, você tem que estar diante dele todo dia, e aqui vem, nosso vídeo vai ser postado uma vez por semana, nossos encontros, quando tudo voltar ao normal, uma vez por semana. Não dá para ter um relacionamento com Deus, não dá para ter um relacionamento com Jesus achando que uma vez por semana vai alimentar. Porque se você come todos os dias, você se alimenta de 3 em 3 horas, pelo menos deveria. Mas não dá para você se alimentar de Deus no domingo, na missa, às 6h30, e achar que esse fogo de Deus vai ficar dentro de você durante a semana inteira, porque não vai. Você precisa se alimentar, você precisa fazer o exercício de matemática para aprender. Você precisa pegar a sua cruz e seguir, renunciar a si mesmo, fazer os exercícios de matemática, pegar o seu problema e seguir a Cristo. E assim como eu dei o exemplo dos meus filhos, que é a convivência que eles vão aprendendo comigo, é como o Rafa falou, tem uma convivência com Jesus uma vez por semana, né, numa celebração ou na crisma, nos encontros da catequese, não vai fazer você se aproximar de Deus. E aí tem muitas pessoas que falam, Deus não me ajuda, porque você não está próximo dele, você não está presente dele. E aí é que é a ação do Espírito Santo. Quanto mais próximo de Deus, mais você sente em si a presença de Deus. E aí você reflete essa presença de Deus. Isso é o Espírito Santo. E quando você falou de sentir o Espírito Santo, sentir Deus, tem um monte de gente, e isso eu digo quando eu olho na missa, olha, eu tô todo arrepiado, isso aqui é o Espírito Santo. Nossa, olha, chorei. Olha, chorei. Nossa, que lindo, me tocou. Exato, para Deus estar aqui eu tenho que chorar. Para Deus estar aqui eu tenho que arrepiar. Não. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, o Espírito Santo é mais do que um arrepio, Ele é mais do que um choro, Ele é mais do que um calorzinho interno, porque isso é frescura. Ai, olha como eu tô arrepiado. Uma blusa, meu filho, você tá saindo pelado aí. É frio. Isso é frio, não, é frescura, porque... Claro, Deus permite que nós vivamos isso, essas experiências de fé, sim, mas é uma fé rasa, é uma fé que não se sustenta. Eu acredito em Deus porque Ele me causa um arrepio. Não, você tem que acreditar em Deus porque Ele é Deus e ponto. Se acontecer o problema, Ele é Deus. Se acontecer a alegria, Ele é Deus. Se acontecer o arrepio, Ele é Deus. Se não acontecer o arrepio, Ele também é Deus. Se você chorar, Ele é Deus. Se você não chorar, Ele também é Deus. Então a gente tem que desvincular isso. Ai, nossa, como me tocou, eu até chorei. Isso foi o Espírito Santo. Foi, mas o Espírito Santo não se baseia somente nisso. E mesmo porque Ele já está em você a partir do momento que você recebeu o sacramento do batismo, Ele já está em você. O que você precisa fazer é permitir que Ele se manifeste, né? E Ele só vai manifestar à medida que você
Quanto mais a gente conhecer a Cristo, quanto mais a gente conhecer a Deus, quanto mais a gente orar a Deus, quanto mais a gente se aproximar de Deus, né? Porque até um filho biológico, se ele se distanciar dos pais dele, ele não vai se parecer, ele não vai ficar, não vai ter a presença, né, dos pais dele. Então a gente tem que se aproximar. Quanto mais a gente se aproximar, mais se manifesta a presença de Deus. E uma maneira muito simples de você se aproximar é fazendo o sinal da cruz. Por quê? Porque nós estamos invocando um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Percebo que tem muita gente que toca pandeiro quando quer fazer invocar a Santíssima. Por quê? Tem vergonha. Você já passou por essa situação? Eu, quando era mais jovem, quando eu, por exemplo, não seguia tanto, eu tinha vergonha de fazer o sinal da cruz na frente dos outros. O que eu fazia? Um pandeirinho rápido aqui, ó. Exato. Não é uma cruz isso daí. Já viu? Principalmente quando entra na missa, a galera entra na missa, ela entra rapidinho, você fica aqui, ó. Parece que você está coçando algumas partes do corpo. Você tem que entender que a gente tem que fazer uma cruz. Por quê? Com a mão direita, faz aí no vídeo. Vamos lá, certeza? Marcão, você está vamos com fazendo? ele. Beleza, agora vamos. Mão direita. Não é esquerda, não? Não é esquerda, cara. É que ele não Você sabe que é bem canhoto, direita, por esquerda. favor, faz só um exercício rápido com a mão direita. Vamos lá. Direita. Com a mão direita você vai fazer um sinal na testa, em nome do Pai, Deus Pai. Aí você vai colocar a mão no umbiguinho. Ah, essa quarentena tá deixando você um pouquinho mais cheio, mas tudo bem, vamos lá. Em nome do Deus Filho Jesus Cristo. Por que o umbigo? Alguém pode responder o porquê a gente coloca a mão no umbigo rapidamente? Pode responder. Você quer? Não, vou deixar pro Rafa. Eu vou falar então. Qual é o sinal da maternidade, quando é o filho? Onde fica o cordão umbilical? Onde tem essa conexão da mãe e o filho? Esse é um buguinho aqui que não presta para nada depois? Então, antes era essa conexão. Por isso, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Lado esquerdo, lado direito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que isso é tão importante? Porque a gente está invocando, a gente está pedindo a Deus. Deus, esteja aqui conosco. Ele já está, a gente só está aflorando esse sentimento. Porque, como o Marcão disse, o Espírito Santo já está em nós desde o nosso batismo. A gente está tendo esse contato com Jesus. Deveria estar tendo esse contato com Jesus. Então, muitas vezes, quando você for iniciar seu dia, é recomendado que sim, agradeça, invoque a Santíssima Trindade, porque Ele vai ter que iluminar o seu dia. E mesmo porque, até para a gente finalizar o nosso encontro, Cristo, todos os dias, sendo Ele Deus, né, Ele subiu ao monte e ia orar. Né, para que a manifestação de Deus, né, dele como Deus, né, se manifestasse cada vez mais forte, então estivesse mais presente. Então, todos os dias, suba ao monte. Acordou? Suba ao monte, vai rezar e vai se encontrar com Deus. Sempre quando for ter qualquer atividade, qualquer coisa que você sempre precisa ter Deus com você. Se Deus saiu para rezar, e rezar, quando a gente não fala para você falar, Pai Nosso, Ave Maria, sim, isso é muito importante, mas é ter o contato, o diálogo com Jesus. É conversar como a gente está fazendo aqui. Conversar com Ele, como você conversa com seus amigos, conte seus problemas, isso já é uma oração. Seja sincero com Ele, é isso que importa, porque às vezes você fala palavras que você só está falando, você vai ver mais para frente que a gente vai destrinchar mais essas orações, mas mais para frente, não é esse tema de hoje. Mas tem esse contato, porque tendo esse contato você vai conseguir se parecer mais com Jesus, que é o nosso objetivo. Com Deus, vocês vão assistir esse vídeo e vão ter um encontro da live com o seu catequista, né, conforme a programação que nós passamos para vocês. E procurem ver, refletir tudo que a gente falou e vocês vão debater, né, no encontro que vocês tiverem com os catequistas, fazer um debate sobre isso. Levem essa história, levem a sua família, levem as suas situações e conversem e dialoguem com relação a esse tema que nós falamos, que é a Santíssima Trindade. Perguntas, dúvidas quanto ao tema, algum assunto abordado por nós três e também pelos catequistas, nós estamos sempre à disposição para responder e tentar ajudar vocês da melhor forma para seguir até Cristo. Exatamente, foi um prazer. Deixa seu like, se inscreva no canal aqui, viu, galerinha? E compartilha pro amiguinho, aquele que você acha que vai gostar desse tema, desse assunto. Pode compartilhar. A palavra de Deus, ela com a família. Vai lá no grupo da família que só manda gif de bom dia. Manda esse vídeo. Fala, manda tá aqui, pra ó. sua tia. Olha que vídeo legal. Não manda Olha bom... que... Mas compartilha com o pessoal, fala como é legal estar junto a Cristo de uma maneira jovem, porque nós estaremos aqui toda semana com vocês. Ok? Tchau, tchau.